os passos dos milionários modernos. Porque muito poucas pessoas tiveram sucesso total em viver o tipo de vida que desejam. Mas outras não, porque a maioria de nós afirma que apenas a sorte é o fator decisivo de nossos destinos. Quando recebemos as duas mãos, dois pés, um cérebro e o livre-arbítrio, o que mergulha tanto alguns humanos em seus sonhos que passem a segui-los cegamente, sem saber que eles iriam chegar lá, o que faz outras pessoas ajudá-los a seguir seus sonhos e, ao mesmo tempo, matá-los. Você está perdendo alguma coisa nesta curta jornada de sua vida na Terra. Muitas perguntas. Uma resposta simples. As qualidades habituais. Estamos vivendo em um mundo acelerado que está mudando mais do que nunca na história da humanidade. Neste século, você não pode resolver os problemas de hoje com as soluções anteriores. Embora alguns conselhos de criação de riqueza sejam atemporais, não faz muito sentido recorrer a conselhos antigos de décadas ou séculos atrás para ter sucesso hoje. Parece que a maioria das pessoas é péssima quando se trata de entender por que as pessoas têm sucesso ou fracassam. Eles lhe darão uma resposta que é apenas uma pequena peça do quebra-cabeça. Os grandes empreendedores nascem predispostos a certos talentos produtivos e carecem daqueles que causam o fracasso. Na verdade, pessoas de sucesso são aquelas que vivem sua vida da maneira que desejam. Eles alcançam seus objetivos pessoais e profissionais não por causa de quem são, mas por causa de quais são suas qualidades ou características que por sua vez desenvolvem seus hábitos ou as coisas que fazem o tempo todo. Hoje existem novos problemas. O dinheiro está enfrentando hiperinflação. O dólar americano está perdendo seu valor. Os preços dos imóveis estão subindo tão rápido que a família média não consegue pagar e a classe média está sendo exterminada. A primeira coisa que você precisaria, para obter o que você quer da vida, seria uma onda de motivação sem precedentes. Você desperdiçaria seu precioso tempo procurando aqui e ali para ficar motivado. O que fizemos foi pesquisar as qualidades principais e comuns das pessoas super bem-sucedidas no mundo, principalmente do século 20 e 21. Também pesquisamos suas histórias da vida real que estão em harmonia com essas qualidades superiores. Cada vez que você lesse uma história, você começaria a se animar. Você gostaria simultaneamente de adquirir essas qualidades em sua vida e torná-las seus hábitos. Os detalhes curtos e diretos de cada qualidade também são fornecidos em cada capítulo para esse fim. Enquanto você lê sobre essas qualidades, ouça as palavras em seu coração e também em sua mente. Diminua o ritmo e deixe cada qualidade parecer sua por enquanto. Imagine como seria se esse traço característico já fosse seu e depois trabalhe para adquirir essa qualidade em sua vida. Só sonhar em ser a pessoa que você quer não vai te levar lá. Você tem que ver o que os torna diferentes de você. Você precisa ver o que os leva a fazer essas coisas de maneira diferente. O que, para sua surpresa, você também pode estar fazendo quase diariamente. Então, você tem que analisar o que o impede de adquirir essa qualidade. Se você já tentou, remova esse impedimento e veja a magia. No entanto, também existem novas oportunidades. Internet, criptomoeda, forex, comércio eletrônico e muito mais. Nem temos qualquer gosto pessoal pelas pessoas mencionadas neste livro. Nem você precisa ter. O verdadeiro lema por trás de escrever este livro é deixar claro que os humanos são criaturas tão inteligentes que seus maiores potenciais estão bloqueados no processo de possuir e usar essas qualidades.
ou talvez mais algumas. As pessoas mencionadas neste texto desbloquearam seus respectivos potenciais humanos mais elevados, e há necessidade da hora espalhar essas histórias, e as qualidades associadas a elas, para cada pessoa que vive neste planeta agora e para aqueles que nascerão em breve. Nossos filhos. Podemos nos fazer alcançar tudo o que nossas mentes percebem, apenas tendo um pouco de disciplina para adquirir e aprimorar essas qualidades. Então, a excelência e a perfeição que envolveriam nosso mundo valeriam a pena assistir. É por isso que criei este treinamento, para atualizá-lo sobre como a criação de riqueza ainda pode funcionar para você. Siga os passos dos milionários modernos. Capítulo 1. O sucesso é um hábito, não um resultado final. Pense na primeira coisa que você faz de manhã ao acordar. Você aperta o botão de soneca e volta a dormir? Ou você se levanta com um sorriso no rosto assim que o alarme dispara e começa a se preparar para enfrentar o dia? Se você respondeu à última pergunta, eles podem estar no caminho certo para alcançar o sucesso. Pode não parecer grande coisa, mas começar o dia cedo e ter uma rotina de bom dia são hábitos que a maioria das pessoas ricas e bem-sucedidas tem. Veja por que esses dois hábitos são importantes e pense em como você começa o dia. Começando o dia cedo. A maioria das pessoas normais define o alarme à noite antes de dormir. Eles o marcam para um horário específico porque sabem que acordar naquele momento lhes dá tempo suficiente pela manhã para se preparar e começar a trabalhar. Algumas pessoas apertam o botão de soneca por mais 15 minutos de sono. Isso estraga a sua rotina matinal. Os 15 minutos extras que eles passaram dormindo precisariam ser compensados mais tarde, acelerando seus outros rituais matinais. A pressa adiciona estresse e ansiedade desnecessários tão cedo pela manhã. O estresse da manhã pode ser transferido para o resto do dia, já que os horários podem ser prejudicados mesmo com apenas 15 minutos de sono extra. As pessoas podem acabar se atrasando para o trabalho e perdendo reuniões importantes. Na pressa de partir, eles podem esquecer documentos importantes em casa. Pior ainda, eles podem acabar em acidentes menores porque estão dirigindo mais rápido do que o normal. As possíveis consequências de apertar o botão soneca no despertador são infinitas. Ao contrário de outras pessoas, uma pessoa bem-sucedida geralmente aciona o despertador à noite e acorda imediatamente, assim que toca. Esta é a sua maneira de controlar o seu dia, em vez de apenas reagir a ele. Ao fazer sua rotina matinal sem a necessidade de apressar suas ações, você começa o dia relaxado e concentrado. Você não está reagindo à ideia de chegar atrasado correndo para o café da manhã ou pulando tudo. Em vez disso, você tem controle total de sua manhã e a paz de espírito sabendo que tem tempo suficiente para fazer sua rotina e começar a trabalhar. Quando você tem controle total sobre suas ações e emoções, você está definindo o ritmo para o resto de sua rotina matinal e também para o resto do dia. Para algumas pessoas, preparar-se significa acordar às 5 horas. Enquanto para outras pode significar acordar às 7 horas. Isso ocorre porque algumas pessoas demoram mais para ficar prontas, enquanto outras não. Não existe uma fórmula exata para a hora certa de acordar, mas a maioria das pessoas bem-sucedidas acorda muito cedo pela manhã para poder fazer mais e maximizar seu dia. Ter uma rotina de bom dia. A maneira como você começa o dia vai ditar como você vive sua vida. Se você começa seu dia respondendo seus e-mails, por exemplo,
Você está fazendo algo para outra pessoa logo de manhã. Esta ação informa que você está priorizando o trabalho sobre todo o resto. Isso também pode, subconscientemente, fazer você pensar que as necessidades das outras pessoas são mais importantes do que as suas. Por outro lado, se você começar fazendo coisas pessoais como meditar, se exercitar ou estabelecer metas pessoais para o dia, você estará priorizando a si mesmo antes de qualquer coisa. Isto é o que uma pessoa de sucesso faz. Pessoas bem-sucedidas sabem que têm o poder de controlar o que acontece em suas vidas. Portanto, eles têm como prioridade trabalhar em si mesmos antes de tudo. Eles sabem que só eles podem determinar seu sucesso ou fracasso. Então trabalham em seu ativo mais importante, que é sua mente, corpo, coração e alma. Comece com seu corpo. Uma rotina de bom dia consiste em fazer algo que mantenha sua saúde. Coisas como exercícios, manter uma higiene pessoal adequada, tomar café da manhã, beber água e assim por diante. São alguns dos exemplos de rotinas que você pode fazer e que são boas para o seu corpo. Ter um corpo saudável dá a você mais energia para enfrentar as tarefas mais difíceis do dia. Fazer uma leitura silenciosa é uma rotina de bom dia que alimentará sua mente. Ler aumenta seu conhecimento e alimenta a mente. Tente ler artigos de notícias em silêncio ou tente ler um livro pela manhã e veja o que acontece. Definir metas pessoais para o dia é outra maneira de nutrir sua mente. Suas metas diárias fornecem à sua mente um roteiro virtual que pode seguir para ajudá-lo a alcançar o sucesso. Ter uma imagem clara do que você deseja pode tornar mais fácil alcançá-lo. Definir metas diárias também ajuda a organizar o seu dia. Para o seu coração e alma, rotinas matinais simples, como abraçar seus entes queridos, orar e meditar, podem fazer maravilhas. A meditação e a oração apoiam o relaxamento, enquanto passar um tempo com os entes queridos pela manhã promove o vínculo e a comunicação. Quando você se sente relaxado, você está mais centrado e focado em alcançar seus objetivos em vez de reagir ao estresse e ansiedade. Quando você se sente amado, você se sente mais inspirado para ter sucesso. Estudo de caso. Bill Gates, o americano mais rico e presidente da Microsoft, visualizou os computadores em execução em cada mesa e o software da Microsoft em cada computador muito antes disso acontecer. Bill Gates descreveu sua imaginação e visão como um dos maiores ativos para alcançar o sucesso nos negócios. Ele desenvolveu novas tecnologias e projetou novas oportunidades devido em grande parte ao aspecto do pensamento criativo de engenharia. Para onde está indo o mundo da tecnologia? Como podemos criar e inovar os conceitos existentes? Como as pessoas imaginam o futuro de um determinado meio, seja qual for o setor. Sonhar com o futuro é o primeiro passo para vê-lo realizado. Criar algo que resolve um problema, atenda a uma necessidade ou desenvolva soluções inovadoras começa com a transição do pensamento criativo para os princípios aplicados. Bill Gates afirma que seu maior arrependimento pessoal é não aprender sobre a pobreza global e indecências que assolam muitos países mais cedo em sua vida. Ele adotou a mídia social este ano durante a graduação da faculdade e deu conselhos a muitos graduados da geração Y sobre o que fazer a partir daqui, incluindo manter-se energizado e focar nas ciências, energia e indústrias de inteligência artificial. Suas aspirações filantrópicas nos mostram que, embora os negócios sejam importantes,
As pessoas ainda têm uma responsabilidade para com o mundo que nos rodeia. Gerenciar seu tempo de forma eficaz é fundamental. Capítulo 2. A falha é apenas parte integrante. Talvez a parte mais difícil de tentar seja falhar. Por exemplo, pode-se tentar cada passo mencionado na lei da atração e nos princípios de Yu, mas acabar com nada além de uma esperança perdida de se tornar rico. Essa falha pode ser a única razão para a pessoa desistir de toda a sua fé com o poder promissor de sua mente. Algumas pessoas podem ser assim desanimado com uma única falha que uma segunda tentativa é muito assustador para considerar. O que as pessoas devem ser lembradas é que as maiores conquistas registradas na história da humanidade foram concluídas com sucesso após várias tentativas e fracassos. O fracasso é um mal necessário para que uma pessoa cresça. A maioria das pessoas tem medo do fracasso principalmente porque ele tem o poder de trazer fortes sentimentos de ser tolo, inútil e incompetente. No entanto, as falhas sempre podem acontecer a qualquer pessoa, em qualquer momento ou lugar. O que se deve aprender é como lidar com a situação de acordo. Uma mentalidade positiva pode eliminar o medo do fracasso. Todos experimentam falhas, mas as pessoas diferem em como se comportam após a referida experiência. Isso ocorre porque as pessoas diferem no tipo de perspectiva que utilizam para ver os eventos de sua vida. Na verdade, o que importa não é o que se experimenta, é como reage a tal experiência. Assim, mudar a mentalidade em relação ao fracasso é a chave para lidar com eles de forma eficaz. Os fracassos são oportunidades para as pessoas se aperfeiçoarem e buscarem o melhor. Em vez de temer o fracasso, as pessoas devem considerá-lo um desafio. Dessa forma, o próprio fracasso servirá de motivação para as pessoas. Na verdade, existem várias maneiras de ver o fracasso, além de ser uma experiência sombria e assustadora. Além disso, existem muitas outras maneiras de lidar com a referida experiência. Uma delas inclui não levar o fracasso para o lado pessoal. O fracasso é uma experiência que descreve a interação da pessoa com o mundo. Nunca é sobre a pessoa. Portanto, não deve ser levado pessoalmente. É preciso aprender a ser objetivo com suas experiências. Se alguém não deseja encontrar o fracasso, deve parar de pensar nele. Às vezes, as pessoas temem tanto o fracasso que, inadvertidamente, estão fazendo disso seu objetivo. Focar demais no fracasso resultará em sua manifestação. Por último, deve-se desenvolver sua perseverança. Desistir depois de um fracasso não levará a pessoa a lugar nenhum. Pelo contrário, uma pessoa que enfrenta o fracasso diretamente está cortejando o maior sucesso. Muitas pessoas ricas e bem-sucedidas dizem que o caminho para o sucesso nunca é fácil. Muitas vezes, requer sacrifício, suor, sangue e lágrimas para que você alcance seus objetivos e tenha uma vida de sucesso. Além de tudo isso, você encontrará erros, falhas e rejeições ao longo do caminho. Tudo isso pode facilmente desencorajar e distraí-lo de alcançar suas metas. O que impede as pessoas de sucesso de jogar a toalha é a persistência. Persistência significa que você nunca desiste de trabalhar e alcançar seus objetivos, apesar de todas as dificuldades e obstáculos que encontrar ao longo do caminho. É tão fácil se levantar e desistir quando você se depara com obstáculos difíceis e aparentemente impossíveis de superar. Mas quando você persiste e nunca desiste, há um sentimento mais profundo de satisfação em saber que você superou isso e acaba vencendo. Veja Jack Ma, por exemplo, o fundador de uma compra e venda online multimilionária da empresa foi dito ter sido rejeitado por Harvard 10 vezes antes de finalmente ter sucesso na vida. Outras histórias de sucesso famosas incluem Thomas Edison, que foi descrito por seus professores como alguém estúpido demais para aprender qualquer coisa, e Walt Disney, que já foi demitido de um emprego em uma empresa jornalística porque supostamente não tinha imaginação. Hoje, Thomas Edison tem mais de 1000 patentes em seu nome e é um inventor mundialmente famoso. A empresa de Walt Disney agora vale bilhões de dólares e é o único lugar onde a imaginação prospera. Esses contratempos obviamente não os impediram de perseguir seus sonhos, e eles tiveram sucesso. Essas pessoas, que agora são milionários e bilionários em seus direitos,
tornaram-se bem-sucedidas porque acreditaram em seus talentos. Eles sabem que a opinião de uma pessoa não é a opinião de todo o planeta. Eles acreditam que em algum lugar do mundo existe uma pessoa que compartilha suas ideias e pode ajudá-los a ter sucesso. Eles persistiram com sua paixão, seja pelo desenho ou pela invenção, sem dar atenção aos opositores que sempre tentam derrubá-los. Pessoas persistentes são bem-sucedidas na vida porque não veem os erros e falhas como obstáculos permanentes ao seu sucesso. Eles os veem como contratempos temporários onde as lições podem ser aprendidas. Os erros são oportunidades para tentar novamente e não desistir de vez. Significa apenas que eles ainda não encontraram a fórmula certa. Então precisam começar de novo. Sua atitude positiva em relação ao fracasso os ajuda a continuar tentando outro experimento usando variáveis diferentes de seus experimentos fracassados anteriores. Ser persistente é considerado uma qualidade de uma pessoa com um caráter forte e força interior. Uma pessoa persistente suportará as adversidades e assumirá as tarefas mais difíceis para obter mais recompensas. São eles que nunca reclamam e nunca desistem. Tornar a persistência um hábito pode torná-lo um vencedor, não importa qual seja o resultado. Somente pessoas que persistem podem alcançar seus sonhos. Não confunda a persistência com ser uma praga. Os paparazzis são exemplos perfeitos do que ser um pestis. Para eles, é simplesmente persistente quando procuram uma celebridade para uma foto. Mas quando eles estão tentando tirar fotos dos momentos íntimos ou íntimos de uma celebridade, então não é mais persistência. Também houve muitos casos em que as pessoas se envolvem em acidentes apenas para tentar evitar os paparazzi. Existe uma linha tênue entre persistência e ser uma praga. Não seja o último. Para criar o hábito de ser persistente, você deve praticar o fortalecimento de sua força de vontade. Você também deve se disciplinar para resistir. Apesar de todas as dificuldades que enfrentam, os contratempos já são considerados um dado. Você só precisa passar por isso e tentar novamente. Se o seu empreendimento não deu certo, não desanime. Aprenda com seus erros. Olhe de um ângulo diferente e tente novamente. Mesmo se você for rejeitado várias vezes, não deixe isso abalar seu espírito. Thomas Edison disse uma vez que, para seus muitos experimentos fracassados, ele insistiu que não falhou e que apenas encontrou 10.000 maneiras que não funcionaram. Veja o lado positivo do fracasso e aprenda com ele. Encontre pessoas em quem você confie e ame para ajudá-lo a sair desse revés. Faça uma pausa e tente novamente. Mais cedo ou mais tarde, você encontrará algo que terá sucesso. É apenas uma questão de encontrar a fórmula certa no momento certo. Reavalie, analise e tente novamente. Quer você goste ou não, em algum momento de sua vida, você encontrará falhas e erros. A maneira como você lida com esses problemas determina o quanto você terá sucesso na vida. Lide com os problemas como se eles fossem obstáculos intransponíveis, e você teria parado de experimentar e nunca teria tido sucesso. Mas trate-os como contratempos temporários e lições aprendidas, e você terá sido capaz de alcançar a fórmula certa para o sucesso com sua persistência. Estudo de caso. O Coronel Sanders é um ícone que vale a pena conhecer. Mais do que apenas reconhecê-lo como a pessoa que iniciou a KFC, as gerações vindouras deveriam conhecer suas contribuições para a indústria de alimentos e obter inspiração em sua vida. O Coronel Sanders passou por muita coisa antes de finalmente conseguir. Ele também começou tarde em sua vida. Isso é algo em que podemos buscar inspiração. A vida do Coronel Sanders nos ensina a nunca desistir. Se nos esforçarmos continuamente por nossas esperanças e sonhos, podemos alcançar coisas semelhantes ao que o Coronel Sanders havia feito. Lembre-se disso toda vez que vir o rosto dele no logotipo do KFC. Capítulo 3. Invista em você mesmo. Investir significa aumentar o valor de seus ativos, ou seja, maximizar o que você possui. Tomemos o investimento em propriedades como exemplo. Você poderia comprar uma casa e esperar 10 ou 20 anos, até que o mercado a valorizasse muito mais alto que o preço de compra. Ou, você poderia investir tempo, esforço e um pouco de dinheiro para melhorá-la, repintar, redecorar,
Talvez adicionar uma piscina. Ao fazer essas coisas, você acelera o aumento do valor de mercado da casa. É disso que se trata a inversão de propriedades. O mesmo vale para as pessoas. Se você conseguir um emprego e ficar lá 20 anos, vai ganhar mais quando sair do que quando começou. Simplesmente devido ao aumento do custo de vida. Você pode nunca ser promovido, assumir novas funções ou mesmo aprender alguma coisa, mas quando sair, estará ganhando mais dinheiro. Se, no entanto, você investe em si mesmo, aprendendo, adquirindo novas habilidades, constantemente em busca de novos desafios, as chances são, em algum lugar ao longo da linha, você será notado, e isso se traduzirá em promoções, aumentos e talvez até mesmo mudança para novos e mais verdes pastagens. Tudo se resume a simples. O que você coloca é o que você vai tirar. Seu posicionamento determina onde você vai terminar. No mercado imobiliário, costuma-se dizer que tudo o que conta é a localização. 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 Já que você é o designer, arquiteto e construtor de seu estilo de vida, como você se posicionará determinará onde você terminará. Se você se sentar em um canto, esperando em silêncio que a vida lhe aconteça, é bem provável que você passe despercebido, independentemente de suas habilidades, talentos e valor. Se você se certificar de que está visível e de não apenas aceitar o crédito por suas realizações, mas exigi-lo, descobrirá que será notado e terá muito mais probabilidade de subir a escada para qualquer sucesso com o qual sonha. Pense no posicionamento como a função de vendas de você incorporou. Você trabalhou duro, investiu tempo, dinheiro e esforço para ter as habilidades e o conhecimento que possui. Agora você precisa comercializar seu produto. Você se aventuraria lá para vender algo com uma carta escrita à mão nojenta e um discurso de vendas forçado e desconexo? Se o fizesse, seria um péssimo vendedor. Não. Você se certificaria de que tinha aparência, materiais de vendas elegantes e seu argumento de venda polido até um brilho fino. Você se prepararia e posicionaria a si mesmo e a seu produto para ser irresistível para seus clientes. É exatamente assim que você precisa lidar com sua vida. Posicionar seu produto, você, de forma que seus clientes, o mundo, simplesmente não possam dizer não. Dê a eles uma oferta que eles não podem recusar. Olhe, fale e haja como se soubesse qual é o seu valor, e ninguém duvidará por um segundo que isso é verdade. O que vem depois do seu nome determina que vale a pena. Você já olhou o cartão de visita de um profissional? É provável que haja uma série de cartas, todas indicando seu sucesso nos estudos, de MD a PhD, MBA e muito mais. Essas pequenas letras significam muito em relação a como o mundo vê você, desde o início. Pense nisso. Se você ver um desses cartões, mesmo que não tenha visto a pessoa, você já tem uma imagem de como ela deve ser, certo? Culto, bem-sucedido, feliz e rico. Você provavelmente está certo. Embora os estudos não possam nos dar tudo, despender tempo e esforço para investir em nós mesmos, ampliando nossos conhecimentos, mostra ao mundo que nos valorizamos e que, por sua vez, aumenta o valor que o mundo nos dá. O Dr. Pio, o conhecido psicólogo, gosta de dizer: você ensina as pessoas a como tratá-lo. Essa é uma das razões pelas quais as letras atrás de um nome significam a diferença na forma como as pessoas o percebem e tratam. Claro, não são apenas as letras que vêm depois do nome. Considere os artigos que você leu. Por exemplo, você pode ler algo sobre Richard Branson. Ele nunca terminou a escola, mas as palavras empresário bilionário ou fundador do Império Virgem quase sempre sucedem seu nome. Essas palavras estavam por aí, não por uma universidade ou um pedaço de papel, mas por seus esforços. Sua rede reflete seu valor líquido. Lembra quando sua mãe disse para você ficar longe de alguém porque era uma má influência? Isso não para quando você crescer. Considere que quanto mais pessoas você conhece, mais oportunidades você estará exposto. Quanto mais oportunidades você encontrar e aproveitar, maiores serão nossas chances de aumentar nosso patrimônio líquido. Então, novamente, pela matemática de cisalhamento,
Sua rede é sua maior ferramenta de marketing pessoal e profissional. Esteja você procurando um emprego ou oportunidades de negócios, sua rede é o melhor lugar para começar. Você pode estar se perguntando por que digo isso. Considere, entretanto, que você tem uma rede de 10 pessoas. Cada uma dessas 10 pessoas tem 10 próprias. Quando você atingir a terceira camada de sua rede, terá mais de 1000 pessoas em sua rede estendida. Por isso, você precisa cuidar de sua rede mantendo contato com pessoas-chave que agregam valor à sua vida. O verdadeiro sucesso, seja financeiro ou de outra forma, depende das conexões certas. Construir e manter sua rede faz muito sentido. Mas construir uma rede de energia leva você ainda mais longe. Você precisa ser claro sobre os critérios das pessoas que incluem sua rede de energia. Essas pessoas têm algo que você valoriza e você tem algo a oferecer a elas. A rede de poder trata de dar e receber, com o entendimento de que quanto mais você dá, mais você receberá. Ninguém gosta de tomadores. Mas todos nós valorizamos aqueles que compartilham de seus recursos e ideias. Nem todas as suas redes serão sobre negócios ou sucesso na carreira e não deveriam. Você precisa de redes que o alimentem em outras áreas, como uma rede espiritual de amigos que o ajudam a crescer em sua jornada espiritual. Você precisa de uma rede divertida de pessoas com quem goste de sair e assim por diante. Seu valor não é medido apenas em dólares e centavos. E sua rede também deve ser equilibrada para que haja crescimento e sucesso reais. Aumente sua rede e seu patrimônio líquido, o valor do seu posicionamento. Da mesma forma que suas qualificações e realizações determinam seu valor, elas também determinam o seu próprio valor. As pessoas nunca são apenas uma soma do que sabem, no papel ou de outra forma. Personalidade, impulso, ambição e muitos outros fatores entram em jogo. E é a soma dessas partes que, em última análise, determina seu valor e seu valor. No entanto, em um sentido puramente literal, suas qualificações e realizações, as coisas que vêm depois de seu nome, terão impacto em sua capacidade de ganho, pelo menos inicialmente. Considere que o salário inicial para um graduado do ensino médio pode ser tão baixo quanto um salário mínimo. Às vezes até menos. Um graduado universitário, entretanto, poderia receber um bom salário inicial apenas por causa do que ele traz para a sala com ele e ela. Qual é o fator determinante? Em uma posição de nível básico, seriam as letras atrás do seu nome. Embora um diploma ou certificado nunca possam determinar seu valor total, ou mesmo sua chance de sucesso ou fracasso a longo prazo, eles certamente o ajudarão a colocar o pé no primeiro degrau da escada para o sucesso. Há um grande valor em dedicar tempo e gastar recursos para se posicionar, aumentando seu conhecimento, experiência, encontrando e desenvolvendo a rede certa. Não se trata apenas de ter direito de se gabar, mas também de criar valor real em quem você é e no que tem a oferecer ao mundo. Invista em ser futuro inteligente. Se você quiser ter sucesso, terá que aprender a se tornar mais intuitivo. O que o mercado deseja hoje não é necessariamente o que ele desejará amanhã ou no dia seguinte, e se você se concentrar em fornecer apenas o que é necessário e desejado hoje, quando chegar o amanhã, você pode se achar obsoleto. Sem mencionar que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo foram, à sua maneira, pioneiras. Desenvolver maneiras novas e inéditas de entregar seus produtos, serviços ou mensagem ao mundo. Sem esse espírito pioneiro, todos ainda estaríamos sentados em uma caverna, esperando o raio cair para que pudéssemos ter uma refeição quente. Prestar atenção ao que o mundo vai querer, tanto quanto o que ele deseja agora, será uma boa opção para você quando chegar a hora. Se você pretende levar uma vida significativa, precisa se tornar um futuro inteligente e fazer parte da invenção do futuro que deseja para você e para o mundo ao seu redor. Muitas pessoas foram pegas de surpresa na recente recessão global porque pensaram que o que tinham seria sempre o que precisariam para se manter à frente no futuro. Não seja pego de surpresa. Torne-se um futuro inteligente. Estudo de caso.
Shigeru Odes afirma ter usado técnicas de visualização criativa para atrair o sucesso desde muito cedo. Ele tem usado o incrível poder de sua mente para visualizar exatamente onde deseja que a bola de golfe pare. Hoje, ele é um dos famosos e jogadores de golfe de sucesso em todo o mundo. Os melhores atletas olímpicos e outros grandes esportistas simulam o jogo em suas cabeças e se visualizam como vencedor e uma estrela de desempenho um dia antes de jogá-lo. Foi estudado que se os desportistas forem treinados mentalmente sobre as dicas e truques do seu jogo, eles têm um desempenho igual, ou às vezes melhor, do que os desportistas que treinam por igual tempo de facto no solo. É porque nossa mente não consegue distinguir entre algo que foi visualizado repetidamente nas imagens mentais e algo que aconteceu na realidade. Capítulo 4. Sonhe grande. Todas as pessoas de sucesso são otimistas, e todas as pessoas otimistas são, de uma ou outra forma, mais cedo ou mais tarde, bem-sucedidas na realização de seus objetivos de vida. As pessoas otimistas tendem a ver o copo meio cheio, não meio vazio. Eles acreditam que todo o universo é amigo deles e os ajuda a realizar seus sonhos. Contudo, o que a maioria das pessoas tende a fazer é permanecer otimista até toda a jornada em direção ao seu objetivo, e quando estão prestes a alcançá-lo, perdem a paciência. Tornam-se vítimas de críticas e viram as costas para o objetivo quando mesmo o objetivo tenta puxá-los de volta, mas tudo em vão. Esta é a razão pela qual não temos uma história de sucesso para todos os sonhadores e uma história de pobreza para todos os que são pobres. Uma nota de $1 no chão. Quando Bill Gates foi perguntado se ele encontraria uma nota de $1 no chão, ele se daria ao trabalho de pegá-la. Para isso, ele respondeu que estaria mais do que disposto. Warren Buffett respondeu dizendo que se Bill Gates faltasse, ele não iria. Não é como se estivesse com fome de dinheiro, mas é otimismo construído em sua mente pela qual percebem coisas que os levam a ser as pessoas mais ricas hoje. Sabedoria do início do século XX. As pessoas bem-sucedidas do início do século XX tinham tanto otimismo que muitos dos empresários de hoje os consideram seus professores, mesmo que não os tenham conhecido diretamente. W. Clement Stone é descrito como um paranoico, não o que você vê no asilo, mas um paranoico inverso. Enquanto um paranoico pode acreditar que o mundo estava tramando para lhe fazer mal, ele acreditava que o mundo estava tramando para lhe fazer o bem. Ele costumava procurar oportunidades em todas as situações desafiadoras ou difíceis e usar essas oportunidades para fortalecê-lo e enriquecê-lo ou fazer avançar suas causas. Napoleão o mencionou em um de seus livros famosos. Estas palavras de ouro: cada adversidade, cada fracasso e cada dor de cabeça traz consigo a semente de um benefício igual ou maior. Da mesma forma, John D. Rockefeller sempre tentou transformar todo desastre em uma oportunidade. Atitude para escalar é importante. A altitude da montanha não. Depende realmente de como percebemos qualquer situação ou oportunidade. Henry Ford era um empresário altamente otimista e acreditava que, se pensamos que podemos ou não podemos fazer alguma coisa, de qualquer forma, estamos certos. Portanto, não é o problema ou o obstáculo em nosso caminho que importa. É nossa atitude em relação ao obstáculo que importa e determina se podemos ou não prosseguir em direção aos nossos objetivos. Porque estamos certos de qualquer maneira, de acordo com a Ford. Em outras palavras, a questão é: o pensamento positivo funciona ou é apenas um fato pseudocientífico? Se você pensa e acredita que não pode fazer algo ou não pode realizar nenhuma tarefa dentro de um determinado tempo, você simplesmente não vai. Agora, se você acha que pode, ou está constantemente acreditando que pode, e então quando a mente também responde que sim, você pode, é mais provável que você faça as coisas necessárias para que isso aconteça. Então, finalmente, quando você tiver uma imagem clara de si mesmo tendo essa tarefa realizada, o que acontece por meio do pensamento positivo e visualizando positivamente a meta como realizada, certamente encontrará o caminho necessário para chegar lá e realizará essa tarefa antes mesmo de seu conjunto data limite. Assim,
A visualização positiva ajuda a definir o alvo para que você possa atirar em seu míssil de trabalho árduo habilitado para reconhecimento automático de alvo. Independentemente da curva do caminho, seu míssil de trabalho duro atingirá o alvo. Estabeleça um objetivo ou meta para a sua vida. O sucesso é dirigido por um propósito. Portanto, para ser uma pessoa de sucesso, você precisa ter intenções precisas. Já que temos desejos e paixões diferentes, você precisa descobrir quais são os seus e discernir as coisas que te fazem feliz e usar isso como uma fonte de motivação. Depois de determinar isso, você pode construir seu propósito de vida em torno disso. Você pode até tentar fazer carreira a partir de algo que genuinamente ame. Mas sucesso é garantido se você estiver fazendo algo pelo qual é verdadeiramente apaixonado. Além disso, suas metas e objetivos devem ser realistas e atingíveis. Visualize-se como uma pessoa de sucesso. Imaginar seu sucesso com precisão pode abrir caminho para uma implementação mais fácil e eficaz. No longo prazo, você se convencerá de sua capacidade de cumprir seus objetivos, o que, por sua vez, traz mais motivação e ajuda a desenvolver autoconfiança. Semelhante a como os engenheiros imaginam o edifício antes de criá-lo, você deve ser capaz de imaginar como será o seu sucesso com nitidez. No entanto, certifique-se de que sua inspiração seja saudável e positiva. Não sucumba ao narcisismo e se perde no processo. Lembre-se de que existem outros como você que desejam ter sucesso e que a competição é inevitável. Descubra o que o sucesso significa para você. A definição convencional de sucesso foi explicada no primeiro capítulo. Mas, como mencionado anteriormente, cada pessoa tem sua definição de sucesso. Obviamente, se seu objetivo é prosperar, você precisa ser capaz de definir seus próprios objetivos e padrões de sucesso e não emular os benchmarks de outras pessoas. Mas a maioria é importante. Esses padrões devem ser mensuráveis. Caso contrário, você pode passar o resto de sua vida tentando alcançar um objetivo indefinido. Por exemplo, se sua meta é se tornar bom no que faz, você pode trabalhar duro para conseguir um aumento ou até uma promoção. No entanto, você ainda não cumpriu seu objetivo porque há uma chance de se tornar ainda melhor do que já é. Ele se tornará um ciclo sem fim e tudo que você alcançou no momento nunca será suficiente. Portanto, em vez de definir uma meta expansiva, crie uma meta específica e quantificável a ser cumprida. Determine quais conhecimentos e materiais são necessários para que você alcance seus objetivos. Depois de definir seus objetivos, você precisa descobrir o que é necessário para alcançá-los. Saiba quando reduzir sua autoconfiança. O axioma quando se trata de negócios e carreira é que uma alta confiança é uma necessidade para fazer as coisas. Mesmo que isso seja verdade para a maior parte, às vezes é necessário diminuir a autoconfiança para o sucesso. Em primeiro lugar, torna-o mais receptivo à avaliação e feedback permite-lhe ser mais crítico consigo mesmo e com a sua capacidade. O excesso de confiança o fará desconsiderar as opiniões e críticas das outras pessoas. Para ser uma pessoa de sucesso, você precisa ser capaz de avaliar a si mesmo e suas habilidades com eficácia. Por exemplo, se você tem uma grande apresentação para o dia seguinte, você não para de verificar possíveis descuidos e ensaia o que vai dizer repetidas vezes até que faça isso perfeitamente. Por último, ser menos egoísta o levará a relacionamentos melhores. Respeito gera respeito. E se você quiser trabalhar com outras pessoas de maneira tranquila e eficiente, deve saber como torná-lo menos para você e mais para a equipe como um todo. Reconheça quais habilidades você precisa aprimorar e quais pode terceirizar. Habilidades específicas podem ser adquiridas naturalmente ou após aprendizado e prática contínuos, mesmo que você acredite que é capaz de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Isso simplesmente não é prático porque é demorado e pode causar esgotamento. Se você tiver mais de um empreendimento em mãos, a melhor solução seria a terceirização. Saber como terceirizar tarefas menos essenciais é conveniente porque o ajuda a realizar mais tarefas no menor tempo possível. Além disso,
Dá a você a chance de se concentrar nas coisas que são mais indispensáveis ao seu ofício. Usando o exemplo anterior de iniciar um negócio, você pode terceirizar tarefas relacionadas a computadores para especialistas em tecnologia da informação para ajudá-lo a começar. Crie um cronograma para quando você desejar cumprir seu objetivo. Se você não fixar um prazo específico para atingir seu objetivo, não saberá se foi bem-sucedido ou fracassado. Ao organizar um cronograma, observe que ele precisa ser exigente, mas ao mesmo tempo realista e viável. Fique curioso sobre a vida. Os indivíduos mais bem-sucedidos têm uma sede insaciável de curiosidade. Quando eles têm perguntas que não têm resposta ou não estão informados sobre como certas coisas funcionam, eles não deixam passar. Em vez disso, eles encontram uma maneira de descobrir o que não sabem. Frequentemente, essas inquisições os levam em uma busca pela autodescoberta, em que a jornada e o destino são igualmente importantes. Estudo de caso. Elon Musk provou ser um visionário e um líder eficaz, e isso fica evidente nas muitas entrevistas e citações atribuídas a ele, bem como nas anedotas de pessoas ao seu redor que o conhecem pessoalmente. Também é bastante evidente que ele está usando sua influência, o melhor que pode, para inspirar outras pessoas ao seu redor a buscar a excelência e buscar algo melhor. Visão abrange seus objetivos gerais ou ambições na vida, referindo-se tanto às aspirações gerais quanto a alvos mais específicos. Ter uma visão na vida lhe dará o impulso de seguir em frente, independentemente dos obstáculos que possam surgir. A visão também o mantém no caminho certo, diminuindo as distrações das tarefas e responsabilidades em mãos, especialmente quando há distrações que se escondem ao longo do caminho e podem atrapalhar você de suas aspirações na vida. Capítulo 5. Paixão ardente. A paixão permite que você seja mais do que pensa que pode. A chave para o sucesso é também o que o amarra quando você ainda não está vendo resultados ou está passando por momentos difíceis. A maioria das pessoas não pode fazer isso porque não sabe exatamente o que quer e qual é sua paixão. E se você não tem certeza do que quer, é provável que você se desvie e não alcance muito. Isso é compreensível, especialmente quando você considera que vivemos em um momento da história em que a vida é incrivelmente agitada. No final do dia, você pode estar exausto e a última coisa que deseja fazer é planejar seus objetivos de vida. Então, quando chega o fim de semana, você pode estar tão exausto que pensar sobre os maiores sonhos da sua vida está muito longe de sua mente. A vida pode ser difícil, e quando você teve muitas decepções ao longo do caminho, pode ser difícil acreditar que você realmente pode realizar todos os sonhos que teve quando era criança. O bom, porém, é que é muito fácil descobrir o que você deseja alcançar na vida, mesmo que agora você não tenha certeza do que deseja. Quando você sabe o que quer da vida, é muito mais provável que você consiga. Muitas pessoas sabem exatamente o que desejam e, como resultado, alcançam seus objetivos. Em um momento, vou compartilhar com vocês uma simples técnica que o ajudará a descobrir rapidamente os objetivos que serão mais significativos para você. Decepções e contratempos. É bastante triste que, quando muitas pessoas chegam aos 20 e poucos anos, elas passam por tantas decepções e contratempos, que literalmente fecham sua própria capacidade de sonhar grande. Pode haver uma grande diferença entre alguém de 15 anos e alguém de 30. Muitas vezes, quando ainda somos jovens, a vida pode parecer cheia de possibilidades incríveis e podemos ficar entusiasmados com o futuro. Mesmo assim, 15 anos depois, podemos ter tido o enchimento literalmente arrancado de nós pelas duras realidades da vida. Carreiras que deram errado, relacionamentos que não saíram como esperávamos, doenças e todos os tipos de decepções. Tudo isso faz parte de crescer e aprender que a vida nem sempre é um mar de rosas. Nossos desafios podem permitir que nos tornemos indivíduos mais sábios, mais fortes e mais capazes, ou podem fazer com que fiquemos desapontados, enfraquecidos e desiludidos com a vida. Você já se sentiu assim? Eu imagino que você provavelmente tenha,
como a maioria das pessoas fazem em algum momento de suas vidas. Na verdade, minha própria experiência é que a maioria das pessoas que conheci ao longo dos anos se sente impotente e desiludida com a vida de forma significativa. São essas decepções que nos condicionam a esperar ainda mais desafios no futuro. E, infelizmente, muitas vezes experimentamos o que acreditamos que pode acontecer. No sétimo passo, você aprenderá novas maneiras poderosas de superar suas crenças autolimitadoras, de modo que possa começar a sonhar grande novamente e a fazer planos estimulantes novamente para o seu futuro. Por enquanto, vamos ver onde você está agora. Se você sabe exatamente o que deseja alcançar, eu o parabenizo porque você é um dos poucos que sabe o que deseja. Por outro lado, se você é como a maioria das pessoas, pode não saber exatamente o que quer, provavelmente não está consciente dos maiores objetivos da sua vida. No entanto, estou feliz em dizer que você pode consertar isso, e é tão simples que você pode até se perguntar como nunca pensou nisso antes. Faça este exercício. Descubra o que você quer da vida. Para começar a descobrir o que você realmente quer da vida, faça este exercício simples. Passo 1. Se você quer descobrir o que você realmente quer da vida, tudo que você precisa fazer é olhar para a sua vida agora e anotar todas as coisas em sua vida que o fazem sofrer. Todas as coisas que criam dor para você em algum nível. Eles podem incluir coisas como seus relacionamentos, sua carreira, sua renda e finanças, sua saúde, sua família, suas habilidades atuais, seu peso, suas emoções, seu nível de felicidade e uma ampla gama de outras questões. Como seres humanos, somos todos muito semelhantes e, portanto, tenho quase certeza de que há muitas coisas em sua vida agora que você não está particularmente feliz. Coisas que você realmente deseja mudar. Etapa 2. A próxima etapa é converter esses problemas em objetivos concretos. Tudo o que você precisa fazer é converter cada um em seu oposto completo. Por exemplo, se você sempre parece ter relacionamentos infelizes, pode criar uma meta para começar a ter relacionamentos profundos, relacionamentos gratificantes e duradouros de agora em diante. Por outro lado, se você acha que sua carreira não o satisfaz e anseia por uma mudança, então é fácil criar uma nova meta poderosa que, digamos, daqui a 6 meses, estará trabalhando em um emprego que encontrará ambos emocionante e profundamente gratificante. Da mesma forma, se você sempre parece quebrado no final de cada mês, ou se não está saudável ou insatisfeito com qualquer área de sua vida, você pode facilmente criar metas para alcançar o oposto do que está experimentando atualmente. Simplesmente porque você está sofrendo atualmente com cada uma dessas áreas da vida, significa que você pode transformá-las em objetivos muito poderosos. Objetivos que o motivarão a criar a mudança que deseja ver. É muito simples, não é? Absolutamente qualquer coisa que esteja causando seu sofrimento, especialmente se já está acontecendo há muito tempo, pode ser convertido em seu oposto para criar um novo objetivo poderoso. Aqui está um gráfico de processo para esclarecer o exercício. Neste ponto, você pode acreditar que é impossível mudar, especialmente se o problema já se arrasta por muito tempo, ou que pode ser muito difícil de transformar, já que nunca mudou antes. Por que você consideraria que pode mudar no futuro? É quase natural ser pessimista, especialmente quando você parece ter todas as evidências para validar que é impossível mudar. Como Henry Ford, criador dos primeiros automóveis, disse uma vez: se você acha que pode ou não, você está certo. Eu amo esse ditado, porque é tão verdadeiro. Muitas pessoas se reprimem enormemente por causa do que acreditam. No entanto, na etapa 7 você descobrirá algumas ferramentas e técnicas muito poderosas que pode usar para superar esse condicionamento. E esse condicionamento definitivamente está prendendo você. Agora, você aprenderá maneiras de, mais uma vez, abrir sua crença na possibilidade de um grande futuro. Trabalharemos juntos para trazê-lo de volta ao ponto em que você estava na infância, onde realmente acreditava que tudo era possível.
onde estava animado com o futuro e mal podia esperar para começar. Deixe-me assegurá-lo de que você pode alcançar virtualmente tudo o que deseja em sua vida, desde que estabeleça metas claras, tome as ações certas e comece a usar as estratégias e ferramentas que descobrir a partir do próximo capítulo. Desejos e necessidades. No livro clássico de Napoleão Hill Think and Grow Rich, Quem Pensa Enriquece, ele explica a importância de despertar um desejo ardente e profundo de alcançar seus objetivos. Isso ocorre porque o desejo é uma força impulsionadora poderosa para a mudança. Todos nós temos desejos, e os desejos podem ser altamente motivadores. Mas os desejos também podem ficar completamente fora de controle e podem literalmente nos conduzir de maneiras que são prejudiciais para nós. Um desejo profundo de ajudar outras pessoas pode literalmente mudar o mundo. Por outro lado, o desejo constante por mais e mais dinheiro e posses materiais pode ser muito destrutivo e completamente insatisfatório. O desejo pode ser uma força criativa muito poderosa e sem ele não poderíamos viver. É o desejo que me faz sair da cama de manhã para comer, dormir e trabalhar para pagar tudo o que você consome para cuidar de seus entes queridos. Até mesmo sua capacidade de assistir a um filme, ler, relaxar ou ouvir música é fruto do seu desejo. Toda a sua vida é a expressão e o reflexo de seus desejos. O desejo em si não é positivo nem negativo. Depende totalmente de você se isso se torna criativo ou destrutivo. Para evitar que isso se torne destrutivo, você precisa entender a diferença entre o que queremos e o que precisamos para a nossa felicidade e bem-estar. Você precisa perceber que as necessidades são completamente diferentes dos desejos. Existem todos os tipos de coisas de que realmente precisamos em nossa vida. Precisamos de comida, roupas, abrigo, relacionamentos gratificantes, segurança, novas experiências emocionantes e uma série de outras coisas. Uma necessidade é algo que devemos ter para viver de uma forma que nos permita enriquecer verdadeiramente nossas vidas e que também pode contribuir para a felicidade de outras pessoas. É algo que não é necessariamente emocional, mas apoia a nossa vida em um nível muito profundo. Desejos são coisas de que você realmente não precisa. Coisas sem as quais você poderia sobreviver ou que não o deixem verdadeiramente feliz. Por exemplo, você pode querer uma casa grande, carros caros e uma vida de abundância e tempo livre sem fim. No entanto, você realmente precisa dessas coisas para ser verdadeiramente feliz? Se você atingir metas como essas, não há garantia de que encontrará alguma delas verdadeiramente gratificante. Por exemplo, você pode querer trabalhar muito menos e ter o dobro da renda. Você pode ter esse desejo para que possa liberar seu tempo e dinheiro para viajar pelo mundo e experimentar coisas novas. Este é um desejo realmente grande e que pode definitivamente contribuir para o seu crescimento, felicidade e realização a longo prazo. Por outro lado, você pode ter exatamente o mesmo desejo porque odeia seu trabalho ou simplesmente porque é preguiçoso e prefere fazer o mínimo possível. Eu mesmo descobri isso há muito tempo, quando comecei a experimentar os benefícios materiais do sucesso. Comecei a gastar muito dinheiro em carros topo de gama e todos os tipos de brinquedos divertidos. No início, eles me fizeram sentir bem-sucedida. Mas rapidamente percebi que não precisava dessas coisas para ter aquela sensação de sucesso por dentro. Descobri que a empolgação de ter essas coisas não durou muito. Na verdade, descobri que eles não contribuíram muito para a minha vida ou minha felicidade de nenhuma forma significativa. Você pode se sentir rico e bem-sucedido agora, sem ter nenhuma bugiganga para provar a si mesmo que é rico e bem-sucedido. Agora, por favor, não me entenda mal. Não estou dizendo que você deve fingir ser rico e bem-sucedido, quando pode não ser neste momento. Definitivamente, não estou dizendo finja até conseguir, pois isso pode fazer você ir quebrou muito rapidamente. O que estou dizendo é que é importante começar a trabalhar para superar a baixa autoestima e melhorar gradualmente o seu valor próprio. O surpreendente é que, ao fazer isso, seu ambiente começará a refletir essa mudança interna e você encontrará oportunidades externas que o permitirão melhorar suas finanças e aumentar seus benefícios materiais. Então,
Sempre que você cria qualquer objetivo realmente grande para a sua vida, é importante descobrir o seu grande porquê. O verdadeiro motivo subjacente pelo qual você deseja atingir esse objetivo e ser profundamente honesto consigo mesmo. Quando você descobrir o seu grande porquê, terá uma força motivadora incrivelmente poderosa que pode conduzir sua vida exatamente na direção que você deseja e precisa. Quando você deseja algo, é importante perguntar a si mesmo se você realmente precisa disso ou se apenas deseja. Tente descobrir se você está apenas evitando alguma forma de mudança interna ou falta de autoestima. Você precisa se perguntar: você precisa disso para conseguir algo que realmente vale a pena e que também possa contribuir para a felicidade dos outros? É sempre muito útil olhar para os seus desejos desta forma, especialmente se você estiver criando objetivos realmente grandes para a sua vida. Então, quando você achar que quer alguma coisa, ou quando estiver definindo seus objetivos, lembre-se de se perguntar se você realmente precisa disso ou apenas quer evitar outra coisa. Faça este exercício. Como descobrir seu grande porquê? Se você gostaria de saber se você apenas quer algo ou se realmente precisa disso para alcançar o plano geral de sua vida, este é um exercício que pode ser muito revelador. Escreva cada um de seus objetivos e adicione as palavras para que depois de cada um. Em seguida, preencha seu motivo após as palavras para que, e isso o aprofundará ainda mais. Continue indo mais fundo, adicionando mais então isso, até descobrir seu único motivo motivador para seu objetivo. Objetivo de exemplo: trabalhar metade do tempo pelo dobro da renda. Para que eu tenha mais tempo livre e posso fazer o que quiser. Para que eu possa aprender coisas novas e experimentar mais da vida. Para que eu possa descobrir o que gosto de fazer melhor. Para que eu possa começar a passar mais tempo fazendo coisas que amo. Para que eu possa sentir mais emoção e paixão na maioria das vezes. Para que eu possa viver minha vida ao máximo. Para que eu possa ser profundamente feliz e verdadeiramente realizado. Para que eu possa ser uma influência positiva sobre os outros. Para que eles também possam atingir seus objetivos e se tornarem felizes. Grande porquê para este objetivo. Neste caso, o seu objetivo poderia ser trabalhar menos, ganhar mais dinheiro e ter mais tempo livre, para que possa ajudar os outros a alcançar os seus objetivos e a serem felizes também. Aqui está um gráfico de processo para esclarecer o exercício. Quando você se aprofunda em cada um de seus objetivos como este e chega ao grande porquê, você se torna pleno de um senso mais profundo de propósito, conexão, energia e paixão. É esses sentimentos que buscamos aqui, porque eles irão ajudá-lo enormemente a transformar seus objetivos em realidade, da maneira mais rápida possível. Uma meta que é alimentada com um desejo ardente ou uma força motivadora poderosa por trás disso, é verdadeiramente imparável. Por outro lado, depois de fazer este exercício, você pode descobrir que alguns de seus objetivos não têm realmente um grande porquê, e eles não são tão significativos quanto você inicialmente acreditou que fossem. Você pode descobrir que esses objetivos estão apenas ajudando você a evitar algo que você realmente não quer enfrentar. Você precisa ter certeza de fazer este exercício totalmente, porque ele pode ajudá-lo a evitar perder muito tempo e energia em metas que não são tão importantes quanto você inicialmente acreditava que fossem. Também pode permitir que você injete muita paixão e energia em metas que você descobre que realmente valem a pena, e isso irá acelerar muito sua capacidade de alcançá-las. Qual é a sua paixão? Saber exatamente o que você deseja é importante. Quando você sabe o que deseja, é muito mais provável que você o alcance. Você foi condicionado. Suas decepções e contratempos o condicionaram a esperar uma vida medíocre. O que você espera, então, limita o que você pode alcançar. Descobrir o que você quer é fácil. Escreva uma lista de todas as insatisfações e frustrações em sua vida. Convertê-los em seus opostos pode criar objetivos poderosos. Desejos e necessidades. Você pode desejar algo porque permite evitar algo que não deseja enfrentar, ao passo que uma necessidade é algo que pode realmente melhorar sua vida. Seu grande porquê. Usando a técnica do grande porquê,
Você pode se aprofundar para descobrir a única motivação subjacente a cada um de seus objetivos. Estudo de caso. Steve Jobs, fundador da Apple. Você sabia que ele foi expulso de sua própria empresa pelo conselho por causa de suas próprias visões pessoais e de como estava administrando a empresa? Parece claramente desanimador e cruel. Mas não para Steve Jobs. Jobs acreditou em sua visão e sabia que iria continuar acreditando e agindo de acordo com o que gostava. Depois de ser expulso, ele acabou criando uma nova empresa de informática, Nest, que desenvolveu um sistema operacional de próxima geração. Surgiu para se tornar o CEO da Pixar, que transformou pequenos estúdios de animações em uma organização global de animação com fama massiva e eventualmente redimiu do controle da Apple. As pessoas, que acreditam em si mesmas e em sua visão, não se importam em serem derrubadas ou fracassadas. Eles sabem que podem subir do zero novamente devido ao domínio do processo de realização. Ele encarou o fracasso em ser expulso de sua própria empresa de uma forma positiva, ajudando a ganhar mais experiência em outras empresas. Ele fez da Apple uma das maiores empresas de todos os tempos e sua própria história de autoconfiança uma história. Capítulo 6. Pensamento crítico. Você já pensou que o pensamento crítico poderia ajudá-lo a ser objetivo? Na verdade, pode. Para avaliar isso, tenha em mente o fato de que sempre que estiver envolvido com pensamento crítico, você não responderá algo instantaneamente. Em vez disso, quando ouvir algo, seja uma pergunta ou uma afirmação, você vai se certificar de que ouviu direito. Então você irá prosseguir para avaliar o que isso poderia significar no contexto em que for dito. Só então você estará pronto para tomar uma decisão, dependendo se é algo em que você pode acreditar ou se relacionar ou não. O que você acabará vendo aqui, depois de avaliar todas as diferentes seções do que ouviu, e ter tido a oportunidade de consolidar os diferentes significados, a conclusão a que chega normalmente é razoável e objetiva. Como estruturar seu processo de pensamento crítico? Escolha as ideias distintas no material que você está tentando avaliar. Verifique como essas ideias que se relacionam entre si, ou como elas contrastam umas com as outras. Avalie a relevância de cada ideia e também sua importância. Identifique os argumentos distintos do material que você possui e avance para avaliar o quanto cada um deles pesa. Agora crie argumentos que demonstrem até que ponto você concorda com argumentos específicos, conforme apresentados, e também veja até que ponto você difere com qualquer uma das ideias ou argumentos. Tome nota de qualquer inconsistência que você encontrar nos argumentos apresentados. Se você encontrar quaisquer distorções óbvias, extraia-as, para que sejam vistas como tal. Sugira uma solução para qualquer deficiência que você identificar. Reúna seus valores pessoais durante a análise, de modo que sejam refletidos enquanto você projeta seus argumentos para se opor àqueles dos quais diverge. Depois de falar sobre ideias distintas e avaliar sua veracidade, você consegue ver que não há como argumentar por ignorância. Para passar no teste do pensamento crítico, seus argumentos devem ser totalmente diferentes do que é transmitido ao longo de uma linha de fofoca. Seu deve, de necessidade, ser apoiado por fatos do início ao fim. Outra coisa que você precisa observar ao considerar o pensamento crítico é que ter conhecimento não é suficiente. Você deve estar em uma posição para colocar os eventos que você conhece, e outros fatos que você conhece, em um arranjo lógico, e você precisa estar bem claro de que ponto você está colocando, onde há razão para isso. A questão é que aqui, em seu pensamento crítico, você precisa ter competência para analisar dados e problemas reais de uma maneira que dê sentido às informações que você possui. Uma vez que você seja capaz de colocar o que sabe na perspectiva certa, o conhecimento que você possui pode servir a uma causa mais superior. Porque o pensamento crítico é importante. Como você acabou de ver,
Seu pensamento crítico ajuda a contribuir para uma causa maior usando o conhecimento que possui. Agora você pode examinar os pontos a seguir para ver como esse processo ajuda. Você deve notar quaisquer argumentos que não tenham base. Você começa a notar quaisquer falácias contidas nas informações. Você começa a apresentar argumentos objetivos. Você pode fortalecer quaisquer argumentos objetivos já apresentados com fatos adicionais. Você tem a chance de reforçar os bons argumentos com argumentos lógicos. Você tem a chance de contribuir positivamente para as tarefas que considera construtivas. Você tem oportunidade de melhorar as teorias existentes. Você tem oportunidade de melhorar o modo de operação em vigor. Você tem oportunidade de modificar a forma como as instituições funcionam e de aumentar seus pontos fortes. Em essência, portanto, sempre que o seu conhecimento for necessário e for importante que ele seja analisado e avaliado com objetividade, o pensamento crítico é útil. O pensamento crítico atrapalha a criatividade? Não, não importa. Pelo contrário, muitos pensadores críticos são adeptos de pensar além da norma, além da superfície, além do escopo que as pessoas comuns podem pensar ou, essencialmente, pensar fora da caixa. Ou seja, sem dúvida, ser criativo, inovador e provavelmente até aventureiro com sua imaginação. Em suma, o fato de que você é solicitado a usar a lógica ao pensar criticamente não o desqualifica para ser criativo. O que você não pode se dar ao luxo de ser, mesmo com sua imaginação trabalhando livremente, é imprudente. Em vez disso, você avalia os pontos e, se eles não fizerem sentido nas circunstâncias, você os deixa ir. Frutos do pensamento crítico. X. Racionalizando o pensamento. Simplificar o que se pretende é dar uma direção ao seu pensamento. Você perceberá como isso é importante ao considerar que, muito provavelmente, não detém o monopólio de certas informações nas quais está baseando seus argumentos. Como tal, é o que você tem como seus valores e seu nível de competência como pensador crítico que determinam o tipo de argumento que você apresenta e como esse argumento será útil para todos os envolvidos. Ou você acha que os especialistas jurídicos perdem casos porque têm informações inadequadas? Na maior parte, não é esse o caso. Frequentemente, uma das partes é melhor em pensamento crítico do que a outra, ou os valores pessoais de uma das partes estão em desacordo com os do júri e, portanto, os dois lados não podem concordar, mesmas informações, mesmos estatutos, mas argumentos diferentes e deduções variadas. A mesma lógica está em jogo em outros campos, como negócios, formulação de políticas e assim por diante. Quando decisões sérias devem ser tomadas, pesquisas são conduzidas a fim de reunir dados e informações. É analisado dentro do perímetro do pensamento crítico e, em seguida, as decisões finais são tomadas, ajudando a melhorar a economia global. Quando você está lidando com as forças de mercado hoje e os recursos que estão disponíveis, e também com os locais onde esses recursos são encontrados, você precisa ter os dados disponíveis que são bem analisados para formar informações úteis. O pensamento crítico é central para esse processo. Caso contrário, você teria recursos subutilizados, outros empregados em excesso e outros ainda mal utilizados. Com o pensamento crítico, por exemplo, você consegue determinar se é viável montar uma fábrica em um local ou outro e se é econômico usar métodos de produção de mão de obra intensiva em oposição aos processos baseados em mecânica. Essas considerações básicas podem levá-lo a criar uma indústria no país em vez do país B e até mesmo exportar produtos para o país B em vez de outro país. Observe. O pensamento crítico pressupõe que você está pronto com informações suficientes para ajudá-lo a tomar decisões, ou que vai fazer a pesquisa necessária a esse respeito e saber quais critérios você precisa explorar. Você notou a implicação aqui de que você não usa dados brutos para sua tomada de decisão? Isso não pode acontecer quando o pensamento crítico está envolvido. Na verdade, seria muito arriscado nos negócios, na política e até mesmo na sua vida pessoal pretender usar as informações em sua forma bruta. Por isso, é importante que em grandes projetos,
Você tem uma equipe de pessoas analisando as informações em mãos, e fazendo isso em um contexto adequado, para que as informações sejam bem aproveitadas. Por que mais você acha que as instituições que pensam de forma grande formam think tanks? Outra coisa que vale a pena notar é que o pensamento crítico exige que você não apenas esteja equipado com informações adequadas, mas também que seja mais amplo em seu pensamento. Esta é a era da tecnologia, lembra? E você pode aproveitar grandes oportunidades em um nível global se fizer seu pensamento crítico direito, seja qual for sua especialidade. Ser capaz de pesquisar e comunicar-se globalmente ajuda você com seu tempo. Se você está procurando oportunidades de exportação, preços de importação favoráveis, regras de imigração mais adequadas ou qualquer outra coisa. E todos esses processos fazem parte do processo de pensamento crítico, ajudando a aumentar a eficiência na comunicação. No pensamento crítico, você consegue organizar os dados de uma forma que forneça uma imagem sensata de algo ou uma situação, que o ajude a formar uma opinião e até mesmo a tomar uma decisão com base nessa imagem. No pensamento crítico, você também consegue analisar e avaliar os dados, a fim de formar uma opinião bem pensada sobre a situação. Em suma, você só pode apresentar uma ideia com argumentos válidos quando estiver engajado no pensamento crítico. Aumentando a criatividade. Você já imaginou que a criatividade começa e termina com a organização de cores e padrões para formar uma imagem cativante? Bem, isso não acontece. Vai muito além disso, incluindo a capacidade de organizar ideias de maneiras diferentes e, em seguida, avaliar o que cada conjunto de ideias reflete. Você pode usar alguma analogia grosseira para trazer esse ponto para casa, da ideia de comer e da ideia de viver. Dependendo de como você organiza essas duas ideias, você pode viver para comer ou comer para viver. Você percebe o quão diferente você ajustaria sua vida em cada caso. O ponto básico é que o pensamento crítico levará a desenterrar mais ideias, descartando algumas ideias e também adotando outras. Todo esse pensamento e pesagem de ideias acaba aguçando sua criatividade de forma significativa. Promover a autorreflexão. Conforme você se engaja no pensamento crítico, avalia cada movimento que deseja fazer com antecedência e avalia seus prós e contras. E como você pretende ter uma vida frutífera, considere a opção que tem em todas as esferas de sua vida. Somente após uma avaliação abrangente e razoável você escolhe a raiz a seguir. Claro, seus valores entram em jogo o tempo todo. Portanto, inevitavelmente, a autorreflexão não pode ser ignorada sempre que você estiver se engajando no pensamento crítico, fornecendo uma base sólida para qualquer descoberta e desenvolvimento científico. Aqui, estamos falando de um campo que lida com fatos e dados precisos, e não com suposições e generalizações. Como tal, o pensamento crítico é inevitável se você quiser fazer algum progresso na ciência. Na verdade, os cientistas são conhecidos por desenvolver teorias após um pensamento crítico sério, e as teorias e princípios que eles elaboram acabam resistindo ao teste do tempo. Pense na lei da flutuabilidade, na lei da reflexão, na teoria da combustão do oxigênio e em outras teorias, fornecendo bases para a democracia. Bem, sem introduzir a política na questão do pensamento crítico, você apreciará que ser capaz de fazer uma escolha informada por sua própria vontade faz parte da democracia. De fato, como se pode afirmar que há democracia em ação? Por exemplo, se a informação não está sendo divulgada com exatidão, na íntegra e em tempo hábil para os que votam. Como, também, alguém pode concluir que há democracia em ação, se o ambiente não é propício para questionar os dados fornecidos, ou mesmo para verificar a veracidade das informações prestadas. Em suma, sempre que o pensamento crítico é ativado, um espaço democrático é criado e as pessoas envolvidas ficam felizes em fazer escolhas informadas. É um processo que ajuda a erradicar políticos oportunistas e dá oportunidades a políticos de visão, dispostos a servir com sinceridade a seus eleitores. É também um processo de pensamento crítico que acalma os medos infundados das pessoas,
alguns dos quais podem resultar de preconceitos e preconceitos gerais. Estudo de caso. Warren Buffett sempre simplifica os detalhes técnicos para que seja mais fácil para todos os seus acionistas entenderem o negócio em que investiram. Este é um sinal claro de que ele realmente entende seus próprios negócios. Ele acredita na boa comunicação com todas as pessoas importantes para o seu negócio. Capítulo 7. Spot Talent. Conhecer seu talento é tão importante quanto saber seus números. As pessoas que você cerca de sua organização fazem ou quebram seu sucesso. Ninguém consegue sozinho. Os indivíduos que você contrata, promove e confia informações críticas. Os profissionais que você espera para executar a missão de sua empresa são sua maior vantagem competitiva ou maior obstáculo. Eles são os campeões de sua empresa ou uma drenagem substancial de tempo, dinheiro, recursos e potencial. Muitas vezes, os empresários recrutam e desenvolvem líderes sem perceber que as suas escolhas de contratação e desenvolvimento são aleatórias, impulsivas, desarticuladas e desconectadas de seus objetivos e estratégias. Suas escolhas não agregam valor. Seu pessoal é, mais ou menos, recrutado às pressas para a organização por meio de um processo de contratação emprestado, nunca verdadeiramente integrado, e então negligenciado em relação à gestão de desempenho e desenvolvimento. Não é de se admirar que tantos funcionários e líderes se sintam descomprometidos, sem inspiração e com problemas. Pare por um momento e considere as pessoas em sua organização. Você se lembra por que contratou aquele vice-presidente de vendas ou operações? O que o fez pensar que o controlador era a melhor pessoa para o trabalho? Foi conveniente. O aplicativo dele chegou à sua mesa quando você tinha uma lacuna a preencher. Como sua equipe sênior chegou onde está hoje? Eles foram promovidos? Contratado de fora? Por que é senão aquela pessoa? Quais habilidades cada um traz para a organização que o torna um jogador valioso? Quais características tornam cada um deles um ajuste cultural para a sua empresa? Se você se sentir perplexo, não está sozinho. Nós nos cercamos de pessoas, mas porque sentimos, em tantos casos, que estamos presos ao que temos, que estamos carregando um peso morto ou que não temos o ajuste certo para uma posição de liderança importante. Como proprietário, você pode estar pensando: como deixei isso acontecer? Posso reverter isso? Sim. O que você precisa é um conhecimento prático de seu estoque de talentos em sua empresa. O conhecimento prático de seu talento permite que você o alinhe com a estratégia maior. As empresas precisam de boas pessoas. E como proprietário, você deve ter um conhecimento prático de seu banco de talentos. Este livro é o seu guia de campo para a gestão estratégica de talentos. Uma plataforma com 9 centros de excelência que o ajudará a analisar, compreender e implementar melhorias organizacionais em torno de seu pessoal. A gestão estratégica de talentos coloca você em uma posição pronta para aumentar o valor, otimizar talentos, se preparar para o crescimento, postura para venda ou transição para a próxima geração. A gestão estratégica de talentos dá a você o know-how, inteligência e controle para alavancar seu pessoal. Você pode recrutar os melhores talentos, treinar e desenvolver os melhores jogadores e preparar seu talento para novos desafios. Isso lhe dá agilidade para implantar os melhores talentos. Trabalhando com esse sistema, você pode liderar sua empresa em direção ao desempenho máximo. Com a mentalidade certa e as pessoas em sua equipe, e o equipamento certo, gerenciamento de talentos, para conduzi-los em direção à vitória, as únicas variáveis devem ser as condições externas. A gestão estratégica de talentos prepara você para esses fatores X porque você terá a equipe pronta para competir em qualquer ambiente. Quando uma organização prioriza a gestão estratégica de talentos, constrói uma base sólida e vai ao mercado com uma equipe de alto desempenho, ela irá aumentar a lucratividade, atrair os melhores talentos, criar um ambiente para as pessoas fazerem seu melhor trabalho, trazer valor para a comunidade, amplie as opções de transição, mantenha um mecanismo de riqueza na família ou propriedade dos funcionários,
Perceba que sua filosofia de liderança é poderosa e execute-a com sucesso. Como funciona a gestão estratégica de talentos? Com a gestão estratégica de talentos, você começa onde está e aborda sua maior dor nas pessoas. Muitos proprietários começam essa jornada identificando um único problema, como recrutamento. Então uma tendência é detectada. Talvez a empresa recrute e contrate repetidamente pessoas que falham na organização após 6 meses. Trabalhando através dos 9 centros de excelência, você priorizará quais competências requerem a maior atenção imediatamente. Em seguida, você trabalhará através do contínuo de gestão estratégica de talentos. A estrutura é fundamental. Enquanto os processos são projetados para atender às necessidades de capital humano da sua empresa, e você usará a estrutura fornecida neste livro para apoiar uma nova maneira de pensar sobre a gestão estratégica de talentos em sua empresa. Pode haver partes do contínuo da gestão de talentos já em vigor em sua organização em que você pode confiar, mas haverá buracos. Essas lacunas são onde podem ocorrer erros na contratação e na maneira como lidamos com as pessoas. Aqui está como a estrutura de gestão estratégica de talentos é organizada. Estratégia e cultura. Este livro contém gestão estratégica de talentos para que seu pessoal esteja intrinsecamente conectado aos seus impulsionadores para o sucesso. Corredores são os 3 componentes principais para a criação de uma infraestrutura de talentos para a sua empresa. Você pode pensar nos corredores como níveis do processo e eles se alinham ao ciclo de vida de seu talento. Os corredores de gerenciamento estratégico de talentos são aquisição de talentos, desenvolvimento de talentos e implantação de talentos. Estudo de caso. O sucesso de Mark Zuckerberg é inegável. Suas decisões percorreram um longo caminho. Mas pode se perguntar como ele conseguiu fazer tudo isso. Quais são os segredos além de sua ascensão indomável? A lista a seguir mostra as respostas a essa pergunta interessante. Definição de metas iniciais. A maior parte da vida de Mark Zuckerberg foi marcada por inúmeras tentativas de projetos de computador. Mas quando viu o potencial do Facebook, imediatamente se concentrou nele e pensou em coisas maiores. Foi um visionário que sonhou em fazer do Facebook uma ferramenta que tornasse o mundo mais aberto. Criar uma rede de comunicação global rápida e eficaz era seu objetivo final. Nunca se contente com menos. Inicialmente, o Facebook era apenas um passatempo, mas por causa de sua personalidade determinada, ele buscou torná-la maior. Seu objetivo serviu de motivação para tornar o Facebook o maior possível. Ele se recusou a vender o Facebook porque não queria que ele fosse dominado por grandes corporações. Ele já imaginava o Facebook como um projeto global. As alterações que ele fez em seu projeto não pretendiam torná-lo melhor apenas um passo. Em vez disso, ele queria desenvolvimentos maiores, mais ousados e mais úteis. Sempre comece pequeno, mas vise grande. Como afirmado anteriormente, o Facebook era apenas um projeto escolar. Mesmo que Mark já tivesse grandes objetivos, ele sabia que começar aos poucos era a maneira mais eficaz de começar seu empreendimento. Ele tinha paciência de sobra, mesmo nos anos difíceis de seu projeto. Em vez de esperar por uma fonte maior de capital, ele aproveitou ao máximo seus recursos limitados. Ele começou seu projeto em seu dormitório com a ajuda de seus amigos e só se mudou para Palo Alto quando eles julgaram necessário. Até hoje, ele ainda valoriza suas origens humildes e as lembra com orgulho sempre que surge a oportunidade. Confiança em si mesmo. Desde criança Mark já era considerado um talentoso gênio na área de programação de computadores. Na mesma hora, ele soube que já o tinha. Seja qual for o sucesso que Mark alcançou, sua autoconfiança nunca vacilou. Mesmo nos casos em que foi menosprezado ou criticado, ele ainda se manteve orgulhoso e pronto para enfrentar outro dia. Afinal, seu desenvolvimento depende muito de como ele se comporta, principalmente em momentos adversos. Em vez de ponderar sobre os erros,
Ele se concentrou em seus pontos fortes e tentou buscar excelência. Concentre-se no que você é bom. Parte do sucesso é o influxo de outras atividades aparentemente interessantes que poderiam distraí-lo de sua paixão principal. Mas Marco foi capaz de suportar isso. Seu amor por programação durou mais que seu amor por outras coisas. Ele ficou tão focado em seu campo escolhido que estava constantemente se defendendo de outras coisas que poderiam atrapalhar seu progresso. Ele optou por não terminar seus estudos universitários porque sabia que o seu amor por computadores sofreriam se ele continuasse. Ele se mudou para um lugar que considerou um local adequado que poderia nutrir, apoiar e desenvolver seu talento. Capítulo 8. Faça o que for preciso. Há muitos excessos que as pessoas dão para o atraso. É uma das piadas clássicas que os comediantes gostam de contar. O que você pode não perceber é que toda vez que você se atrasa e dá uma desculpa para isso, outras pessoas ficam ressentidas com você. Sempre que você está atrasado, bem no fundo, a maioria das pessoas pensa que você deve sentir que seu tempo é mais valioso do que o delas e que seus planos são mais importantes. É fácil ver como isso pode matar qualquer chance que você possa ter de construir um relacionamento bem-sucedido em nível pessoal ou profissional com aquele indivíduo ou grupo. O atraso é uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas acham que alguém não merece sua confiança ou respeito. Embora você possa acreditar que chegar atrasado é apenas como você é e que não pode evitar, não há como negar que chegar atrasado é uma escolha. Você se atrasou. As pessoas mais bem-sucedidas em todas as áreas da vida valorizam o tempo e a pontualidade acima de tudo. Eles são declarados com antecedência. Planejam e sempre planejam chegar antes do tempo. Muitas pessoas de sucesso acham que preferem chegar 10 minutos mais cedo do que 5 minutos atrasado. Eles chegam cedo e fazem planos para resolver as coisas enquanto esperam, caso cheguem mais cedo. Pessoas bem-sucedidas que valorizam a pontualidade ficam muito menos estressadas e, portanto, tendem a ser mais perspicazes, criativas, decisivas e envolvidas. O sucesso tem que começar de novo a cada dia, e garantir que a pontualidade continue sendo o foco principal para você é uma ótima maneira de conseguir isso. A maioria dos empreendedores de sucesso assume riscos na vida e nos negócios. Eles entendem que, para ter sucesso, precisam tomar medidas que podem alterar sua vida para colher grandes recompensas. Mas não pense que eles são tolos o suficiente para jogar tudo fora, assumindo riscos perigosos. O que eles fazem é assumir riscos calculados e planejados. Isso não colocará seus negócios em risco e poderá ajudá-los a ganhar muito dinheiro no processo. Um risco ruim às vezes resulta de imprudência e ações impulsivas. Isso geralmente acaba fazendo você perder mais dinheiro em vez do contrário. Um exemplo de um risco ruim é fazer algo ilegal apenas para economizar mais dinheiro ou cortar custos que podem colocar em risco a vida de outras pessoas apenas para ter um lucro maior. Os riscos calculados e planejados, por outro lado, são riscos que precisam de análise e planejamento cuidadosos. Quando você assume riscos calculados, normalmente precisa de algumas informações básicas, dados históricos e análises estatísticas antes de fazer seu próximo movimento. Esses tipos de informações darão a você uma visão dos padrões de compra das pessoas, ganhos e perdas potenciais e projeções de lucro para ajudá-lo a tomar sua decisão. Quando você assumir um risco calculado, lembre-se de encontrar um equilíbrio entre o trabalho diário e o risco que você está assumindo. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Nesse caso, não coloque todo o seu dinheiro em uma aventura arriscada. Em vez disso, mantenha as partes de suas empresas que estão tendo lucro ao mesmo tempo que assumem esse risco calculado para fazer sua empresa avançar. Não aproveite todas as oportunidades que se apresentarem a você. Estude cada um deles cuidadosamente antes de tomar uma decisão. Você não quer ter dívidas excessivas porque tentou agarrar todas as oportunidades ao mesmo tempo. Avalie quais valem a pena fazer agora e quais podem ser feitas mais tarde. Uma das partes mais
mais arriscadas de fazer negócios é expandir as operações. Existem tantos fatores que podem afetar a expansão que as empresas às vezes hesitam em fazê-lo. Um desses fatores pode ser que o aumento da demanda por seu produto pode diminuir rapidamente antes mesmo de você ter a chance de terminar a expansão. É arriscado porque você pode não conseguir sustentar os custos que pode incorrer com a manutenção dessa expansão e acabar perdendo mais. Para fazer um risco calculado de expansão, as empresas estudariam, realizariam pesquisas com clientes e confiariam em dados estatísticos para comprovar a necessidade de expansão. Outro empreendimento arriscado é o desenvolvimento de um novo produto. Para fazer sua empresa crescer, você deve estar disposto a se adaptar às mudanças do mundo. Às vezes, um novo produto é necessário para aumentar as vendas e o interesse em sua empresa. É arriscado porque um novo produto pode não ser tão bem recebido quanto seus outros produtos. Se isso acontecer, você terá gasto muito tempo, dinheiro e esforço em algo que as pessoas não perceberam. Mas você ainda faz isso porque, como empreendedor, essa é uma das melhores maneiras de fazer sua empresa avançar. Para fazer um risco calculado de criar um novo produto, você deve fazer uma pesquisa de mercado e estar pronto para receber feedback tanto positivo quanto negativo. O feedback positivo permitirá que você saiba quais você está fazendo certo e o feedback negativo o ajudará a consertar o que você fez de errado. De qualquer forma, você obtém informações valiosas. Algumas pessoas irão desencorajá-lo a correr esse risco. Alguns deles têm boas intenções e têm medo de que você fracasse. Outros são apenas manipuladores porque querem a oportunidade para si próprios. Quando confrontado com conselhos de outras pessoas, tente ouvir o que seu instinto está lhe dizendo. Sua intuição irá avisá-lo se houver perigo. Então você deve sempre ouvi-lo. Medite e fique em silêncio enquanto ouve o que seu eu interior está lhe dizendo antes de tomar sua decisão. Às vezes, o melhor conselho vem de dentro de você. Os riscos sempre farão parte da vida. Para obter grandes ganhos, você deve estar disposto a assumir riscos calculados e planejados. Não tenha medo de dar um salto para garantir que você tenha os dados, os recursos e a força para enfrentar o que está por vir. Você pode nem sempre conseguir o que planejou, mas você nunca conhecerá o sucesso se nem tentar. Assuma o risco, mas seja inteligente. Decida com base em dados de apoio válidos e não apenas por impulso. Confie em sua intuição, confie em sua equipe e confie em si mesmo para fazer o movimento certo em direção ao seu sucesso. Estudo de caso. Jack acreditava firmemente que a internet é um futuro, mas a realidade não era tão simples. Entre seus amigos, não havia ninguém que tivesse ouvido falar sobre internet antes. Então foi muito difícil para eles ingressarem em sua nova startup. Até mesmo entender a internet era uma missão impossível. Mas Jack tem algo que os outros não têm. Ele fala brincando sobre seu desejo de lecionar em Harvard porque sua inscrição foi recusada 10 vezes. Foi a mesma coisa para seus primeiros anos de trabalho, quando ele foi rejeitado em 30 empregos. Uma anedota famosa narra como ele foi o único entre 24 candidatos a gerente para o KFC na China e o único entre 5 policiais a ser rejeitado. Foi até mesmo dito: você não presta. Jack tem sonhos, percepções e poder de execução sobre o que sonhou. O primeiro segredo: invista no seu sonho. Jack não mudou sua crença de que a internet chegará em breve na China. 9 de maio de 1995 Jack Jianjing, sua esposa e amigos juntaram 10 mil yuans, cerca de uns $18.000, para construir um site chamado Anji, www.chinapages.com. O principal negócio da Anji é traduzir dados corporativos para o inglês e enviá-los para a empresa AVBN de São nos Estados Unidos para construir sua página inicial em inglês. Mas a situação era difícil. Na China, mesmo a palavra internet ainda era desconhecida. A empresa local não sabia ler seus dados na página da web. Ainda havia grande desconfiança sobre as possibilidades de negócios pela internet na China. Jack encorajou seus colegas a citarem o discurso de Bill Gates,
que também é muito famoso na China. Conclusão: a última palavra do conselho que as pessoas de sucesso costumam dar aos outros é pegar leve consigo mesmo. É muito bom estar comprometido e motivado para ter sucesso, mas isso não deve vir de trabalhar duro e se tornar infeliz. O sucesso é algo para ser desfrutado. É uma vida cheia de altos e baixos. Então certifique-se de não ser muito duro consigo mesmo quando os erros acontecerem e de manter o panorama geral em mente. Parte das recompensas que podemos colher quando abraçamos o sucesso e o tornamos nosso reconhece que o que escolhemos fazer no dia a dia afeta quem você pode se tornar e o que podemos fazer com nossas vidas. Algumas partes do plano para o sucesso acontecem rapidamente. Outras levam tempo e paciência. À medida que avançamos em nosso caminho para o sucesso, devemos estar sempre em busca de oportunidades e lembrar que compensações serão necessárias. Nós definimos o sucesso para nós mesmos. Então estabeleça seus próprios objetivos. Siga seu caminho para o sucesso e agarre-se a ele e aguarde firme.